Gente, nunca foi tão difícil ficar em silêncio e também nunca foi tão fácil se distrair. Nós não conseguimos desligar a nossa mente para descansar. A gente vive conectado o tempo inteiro, principalmente na vida dos outros, e esquece de se conectar consigo mesmo. E olha que contradição, nunca houve tanta informação de forma tão fácil nas nossas mãos, mas também nunca houve tanta falta de clareza por parte das pessoas. E quase ninguém percebe que esses problemas, eles estão afetando os seus sonhos, os seus projetos, o direcionamento da sua própria vida. E enquanto a gente vive num mundo onde as coisas passam muito rápido, a nossa vida passa à nossa frente sem a gente perceber, muita informação ao mesmo tempo, muito barulho, muita dopamina barata, algumas pessoas conseguem e escolhem viver o oposto disso. Elas diminuem o barulho e o ruído das suas vidas. Elas somem por um tempo das redes sociais e elas entram em um modo que a gente chama de modo caverna. E se o começo desse vídeo te causou pelo menos um pequeno incômodo ou um estranhamento, significa que você nasceu para fazer coisas muito maiores do que simplesmente reagir ao que acontece no dia a dia. A maioria das pessoas acreditam que elas são fracas por desistir de algum projeto ou por estar muito sobrecarregado e cansado durante o fim do dia, mas isso não é verdade, isso não se trata de fracasso. Se trata de uma sobrecarga mental. E isso acontece porque nós estamos passando por um processo onde nós temos muitos ruídos em diferentes partes, em diferentes ambientes que a gente frequenta. Seja no trabalho, onde você trabalha com outras pessoas que ficam com conversa paralela e te desviam do foco. Seja no seu próprio celular, onde você tem muitas informações, se você não aprender a selecionar o que realmente importa, aquilo vai te consumir demais. Seja no seu próprio descanso, quando você chega em casa, cansado, deita no sofá, deita na cama e você quer descansar um pouco. Aí você vai pegar o celular e vai começar a ver informações completamente desnecessárias e aquilo vai te trazendo mais cansaço, mais sobrecarga e muitas vezes você só percebe isso quando você já se sente frustrado, quando você já termina o dia com uma carga mental tão pesada que você já não consegue mais nem ter controle do que você está pensando. Já aconteceu comigo de eu ficar tão focada nas telas que eu comecei a sentir enjoo. Eu começava a sentir assim um corpo estranho, muito enjoada, isso é de tanto absorver informação, tanto ficar ali naquelas mesmas coisas, sem estar tendo um momento de lazer em algo mais silencioso, em algum lugar mais tranquilo. E muitas vezes a gente pensa assim, eu fiz tanta coisa hoje, mas eu tenho a sensação que eu não avancei nada. E isso acontece justamente por causa desse acúmulo de coisas que a gente mesmo nos coloca. E esse vídeo ele não é sobre produtividade, ele é sobre a gente tentar encontrar um caminho que a gente consiga ter mais foco, mais concentração e que a gente possa recuperar o controle da nossa atenção para com as coisas que realmente importam. Então, como eu falei sobre o modo caverna, o que é isso? Bom, o modo caverna não é você se isolar do mundo. O modo caverna é quando você tira um tempo para poder focar nas suas coisas, no seu objetivo, sair desses barulhos externos que estão te atrapalhando a ter mais foco e concentração naqueles projetos de vida que você tem. É você se isolar do excesso de tudo, excesso de informações, excesso de pessoas negativas à sua volta que consomem a sua energia. É um período na sua vida onde você vai falar menos, consumir menos e explicar menos. E, logicamente, você vai construir muito mais. Enquanto muitas pessoas hoje em dia querem aparecer, quer estar por dentro de tudo, quer saber de todas as informações, quer passar uma vida perfeita que nem existe, no modo caverna você vai se conectar com você mesmo, você vai estar ocupado demais se tornando alguém que você quer, aquela pessoa que você quer, tirando seus projetos do papel, os seus sonhos e realizando coisas que muitas vezes você está postergando aí, deixando de lado há um tempo, mas aí finalmente você vai ter um tempo para você executar. Ou simplesmente você vai ter um tempo com você mesmo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é chegar do trabalho, deitar na cama e ficar olhando pro teto. Nossa, eu amo. Porque é um momento que eu tenho comigo mesmo, só com os meus pensamentos.
A gente tem muita dificuldade de lidar com os nossos pensamentos, porque a gente pensa o seguinte: se tá muito silencioso, tá ruim, tá entediante, e que às vezes a gente não consegue lidar com os nossos pensamentos, tá muito barulhento na nossa cabeça. Mas a gente precisa passar por esse momento de silêncio para crescer, para entender, para ter mais clareza das coisas. Então o que eu faço? Chego em casa depois de um dia muito cansativo, deito na cama e fico olhando pro teto. E eu fico ali alguns minutos. Às vezes consigo não pensar em nada, às vezes eu consigo pensar em muita coisa e tentar refletir sobre o meu dia, sobre determinadas situações que aconteceram. E isso me traz uma paz muito grande depois, porque é um momento de relaxamento, é um momento com você mesma, sem barulho externo, sem interferência de ninguém. E é um momento de ficar focada mesmo naquilo ali que você está pensando. E estar focado em algo é uma coisa muito rara, porque a maioria das pessoas hoje em dia não consegue ficar focada por 10 minutos em uma atividade que está fazendo. O mais comum é você fugir para outras distrações que estão acontecendo no ambiente. Seja uma notificação, seja uma pessoa conversando e você começa a prestar atenção na conversa dela, seja uma formiga subindo a parede, qualquer coisa pode ser mais interessante tirar o seu foco. E é por isso que quem consegue se aprofundar com mais naturalidade, ter um pouco mais de foco, se destaca em qualquer ambiente. Você já reparou que quando você está trabalhando próximo a uma pessoa, mais focada, ou então quando você está estudando próximo a alguém e a pessoa está muito focada, você começa a pensar: nossa, como é que fulano consegue ficar tão focado assim? Eu queria ser assim também. Então assim, a pessoa se destaca porque no mundo que a gente vive hoje é muito superficial. As pessoas elas não conseguem concentrar em uma atividade sem pensar que pode ser que está perdendo alguma coisa ali no celular, que nem é relevante, mas vai ficar por fora daquele assunto. E uma coisa é certa: em um mundo cheio de distrações, você ter um foco profundo é uma raridade. E aquilo que é raridade acaba valendo muito mais, né? Então vamos conversar um pouco aqui sobre esse tema que nós estamos conversando. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu gostaria que vocês deixassem nos comentários aqui se vocês sentissem que tem essa liberdade de fazer isso, essa confiança. Se vocês tivessem foco naquilo que vocês querem muito fazer, de verdade, todos os dias, o que mudaria na sua vida? O que mudaria na sua vida durante uns 2 anos? Daqui 2 anos, como que seria a sua vida se você tivesse um foco verdadeiro naquelas atividades que você tem muita vontade de fazer? Seja tirar um sonho do papel, seja ficar com você mesmo para você ter um desenvolvimento pessoal mais avançado, seja você descobrir o que você gosta. Me conta aqui nos comentários. Bem, compartilha comigo aqui. Vamos conversar sobre como o foco, como você esquecer esses ruídos externos, eles poderiam te favorecer positivamente. Porque a minha vida com certeza iria mudar muito. E para entrar no modo caverna, você não precisa complicar. Então, o primeiro passo, anota aí. Escolha um foco, um projeto. Pode ser algo pequeno, algo simples de começar. Escolha algo que você quer focar. Seja por dias, semanas. Você sabe o tempo que você precisa para fazer o que você quer. O segundo passo é reduza o barulho, reduza seu tempo de rede social. Não é você sumir completamente, é você tirar os excessos. Quantas vezes você assistindo esse vídeo aqui se distraiu com alguma outra coisa? Porque isso é natural de acontecer. E isso já mostra o quanto que esse treino de concentração está sendo necessário na sua vida. E o terceiro passo é você manter uma constância, tentar dia após dia, manter um foco maior. Deixe qualquer outra distração que você tiver longe de você, para você tentar fazer pelo menos um pouquinho do seu foco e o cérebro acostumar que você está em um novo momento da sua vida. Que você está tentando fazer algo por um tempo um pouco maior sem se distrair com mais nada. E a constância é algo que a gente faz mesmo quando não dá vontade. Porque não é todo dia que a gente está super concentrada, com muita vontade de realizar determinadas coisas. Então, a constância é você ter a disciplina também. E isso é desconfortável, causa ansiedade, vai bater um tédio, vai dar vontade de desistir. E isso depende de você. Se você achar que vale a pena passar por esse sacrifício, faça e seja feliz.
Se você achar que não, a escolha vai ser sua. E muita gente confunde silêncio com vazio. Mas na verdade, como eu já tinha comentado, o silêncio é aquele momento que você tem para refletir, para ter clareza da sua vida, das coisas que você quer. O silêncio é naquele momento que está tudo muito bagunçado na sua cabeça, mas que você tem a oportunidade de colocar em ordem, de colocar como se fosse uma lista de tudo que você está ali pensando, que você pretende fazer para eliminar uma por uma, dar um checklist em cada pensamento que você tem, para você viver em paz. E as pessoas que vivem esse silêncio, elas buscam um lugar para pensar, para respirar, para construir, para viver uma vida. E não precisa você tentar construir algo grandioso nesse silêncio. Simplesmente o fato de estar com você mesmo, estar ali presente, viver o presente, já é um avanço. Então escolha um período da sua vida para fazer isso, escolha o tempo que você achar que é necessário e veja se realmente vale a pena para você. Algumas pessoas que colocarem em prática com certeza vão voltar diferentes. Outras vão achar que foi um tempo perdido, foi algo irrelevante. Mas tudo bem. Cada um se adapta do jeito que achar melhor. No fim, você que vai ter escolhido algo que você acredita que seja importante para você. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele seja algo que possa abrir a sua mente, pelo menos para você refletir um pouco como estão sendo os seus dias, as suas atitudes, as atividades que você está fazendo, como você pode melhorá-las ao longo do tempo e como você pode se sentir um pouco mais leve, mais tranquila e mais feliz. Te vejo no próximo vídeo e até mais. Beijo!